Pessoal, olha só. Ontem eu fiz um vídeo sobre fator de potência, né? Hoje nós vamos calcular um banco de capacitor, certo? Eu vou passar a vinheta e daí nós vamos ao que interessa. Pessoal, daí o que acontece aqui, ó? Eu tenho um triângulo retângulo, né, pessoal? O que é um triângulo retângulo? Ele tem um ângulo de 90 graus aqui. Vou pegar uma outra caneta, que essa aqui tá ruim. Olha só, pessoal. Ele tem um ângulo de 90 graus aqui, um de 60 aqui e um de 30 aqui, fechando 180 graus internamente, certo, pessoal? E daí nós temos um cateto adjacente ao ângulo, tá? Esse daqui é o cateto adjacente, certo? Porque ele está junto do ângulo. Adjacente, quer dizer junto, tá? E eu tenho o cateto oposto ao ângulo, certo? O cateto oposto, pessoal, representa quem? Ó, a minha potência reativa, que daí entra as bobinas do motor, tá? E o banco de capacitor, no cateto oposto. E no cateto adjacente aqui ao ângulo, ó, junto ao ângulo, ó. O ângulo tá aqui, ó, pessoal. Vou pintar ele para vocês enxergarem, tá? Junto ao ângulo, ad vem de junto, tá? E daí aqui eu tenho a minha potência ativa. E daí o que acontece, ó, pessoal? Essa potência ativa ela já foi dada. Ela é 240 kW. 240 kW. Ou seja, 240 mil watts de potência. Consome, tá? A potência ativa. Quem é a potência ativa, pessoal? É sobre o resistor, onde a tensão e a corrente andam na mesma fase, certo? E daí ele já medeu a potência, tá? Já medeu a potência. E o fator de potência aqui, ó, indutivo, ele deu que é 0,80, tá? Ele deu que é 0,80, ó. 0,80, tá, pessoal? E daí o que eu vou querer, pessoal? A concessionária ela pede 0,92, certo? Porque eu expliquei ontem no vídeo, por causa do desperdício de energia, né? Como nós sabemos, ó, a potência reativa é aquela potência que o circuito ocupa, certo? Porque o campo, o capacitor, ele armazena cargas através do campo elétrico. Essas cargas são armazenadas e existe uma potência ali, né, pessoal? Potência, tensão vezes corrente, certo? Então, o capacitor, ele armazena cargas por campo elétrico e a bobina por campo eletromagnético, certo? Que vai impactar aqui, ó, na potência reativa, que se dá em volt ampere reativo, certo? E daí o que acontece, ó? O fator de potência, a fórmula aqui, ó, fator de potência, certo? O fator de potência, pessoal, ele está me dando aqui, ó, eu vou passar a caneta, a potência aparente, olha aqui, ó, pessoal. A potência aparente. E aqui eu chamei ela de S0, tá? S0. É a potência aparente, certo? E daí o que acontece, ó? Fator de potência é igual a potência ativa, que é o meu resistor,
dividido pela minha potência aparente. A potência aparente é a soma, vocês sabem, né? É a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, né, pessoal? Tá? A potência aparente é o meu teorema de Pitágoras, certo? Eu vou cair em S ao quadrado igual a soma de P ao quadrado mais Q ao quadrado, né? Que seria hipotenusa ao quadrado igual a soma do cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado, certo, pessoal? E daí, ó, fator de potência igual potência ativa sobre a potência aparente, tá? E daí vai ter o trocadilho aqui, né, pessoal? É como se tivesse um aqui, ó. É como se tivesse um aqui, ó. E daí a gente faz o produto dos meios pelos extremos. Só que o S vai subir, né, pessoal? O S sobe e o fator de potência desce aqui. Tá, pessoal? Há um trocadilho aqui, ó. Então, potência aparente é o quê? A potência ativa que já foi me dada, né? Que é o consumo que já está havendo, o consumo real, certo? Que é 240 kW, ou seja, 240 mil watts de consumo. Potência aparente é o quê? A potência ativa, que já foi me dada, certo, pessoal? Dividida por quem? Pelo fator de potência que ele me deu, ó, que é 0,80. E daí, pessoal, dentro desse formato aqui, ó, como ele me deu isso daqui, me deu o fator de potência, né? Então, nesse formato aqui, ó, 240 dividido por 0,80, vamos fazer aqui na calculadora, ó. 240 dividido por 0,80. Olha aí, ó, o consumo, pessoal, da potência aparente vai ser de 300 kg, que é 300 mil, né, pessoal? 300 kVA. Por que é volt-ampere? Porque eu estou falando em potência aparente, pessoal, tá? Eu estou falando em potência aparente. Eu caí nessa fórmula, por quê? Porque ele já me deu a potência ativa, que é a potência real. A potência aparente, a tensão e a corrente andam em defasagem, como vocês sabem, porque ela é a soma das potências, né, pessoal? Ela é a soma das potências. E o que acontece? Esse ângulo aqui, ó, nós queremos diminuir esse ângulo. Para nós, é custo-benefício diminuir o ângulo, certo? E daí o que acontece? O que a concessionária quer? A concessionária quer isso daqui, ó, pessoal. Que é esse fator de potência de 0,92, tá? Fator de potência, eu chamei fator de potência 1 aqui, ó. É isso daqui que a concessionária quer. E daí o que acontece, pessoal? A gente já achou, certo? Através do fator de potência valendo 0,80. Tudo bem? E daí o que acontece, ó? Potência reativa. Quem é a potência reativa, pessoal? Potência reativa aqui, ó. Eu vou usar o que? A soma da hipotenusa, a subtração, né, pessoal? Da hipotenusa ao quadrado menos a potência ativa ao quadrado, certo? Então eu vou usar a subtração da potência aparente ao quadrado menos a potência ativa ao quadrado, certo? E daí, fazendo esse cálculo matemático, ó, qual é a minha potência aparente, ó, que eu encontrei, tá aqui, ó, pessoal, que se dá em volt-ampere, 300 elevado ao quadrado, tá? Menos o que? Menos a minha potência ativa elevada ao quadrado. E daí primeiro a gente faz a potência, né, pessoal?
Não pode fugir da ordem de precedência, senão dá errado o cálculo, tá? Primeiro a gente eleva a potência, tá? Coloca entre parênteses aqui, ó, e eleva a potência. 300 ao quadrado dá 90.000. E 240 ao quadrado dá 57.600. E depois a gente subtrai um pelo outro, tá? E daí eu venho para cá, ó, pessoal. 90.000 menos 57.600, eu vou achar 32.400. E daí eu já extraí a raiz, né, pessoal? 32.400 a raiz vai dar 180 kVA reativo, pessoal. Aqui, ó. Tá? Aqui ele é reativo, porque eu tô achando quem, ó? Eu tô achando, ó, o cateto oposto aqui, ó. Eu tô calculando o cateto oposto. Certo, pessoal? Por isso que é o que, ó? Potência reativa é o que aqui, ó, pessoal? Eu coloquei potência reativa, ó, mas representa o eixo do seno, ó, sem sono, ó. O eixo das ordenadas, ó, de pé, tá? Potência reativa é igual a potência aparente ao quadrado menos a potência ativa ao quadrado, ó, pessoal. Entendam isso. Entendam, pessoal, que esse Q estava dentro da raiz. Eu coloquei esse Q aqui, ó. Eu vou borrar aqui, pessoal, mas para vocês entenderem por que vai a raiz ali, ó. O que eu faço de um lado da igualdade, eu posso fazer do outro, ó. Desculpa pela letra. Olha só, eu botei a raiz de um lado, eu posso colocar do outro. A única coisa, eu tirei o Q da raiz, ó, pessoal. Aí ficou Q igual a potência aparente ao quadrado menos a potência ativa ao quadrado, né, pessoal? E daí, ó, através dessa matemática aqui, eu achei 180 kVA reativo aqui, certo? E daí o que acontece, ó, pessoal? Eu tenho que agora achar a potência 1, que é essa daqui, ó, pessoal. Eu botei uma reta aqui, ó. Eu chamei essa daqui potência aparente 0, e aqui eu tenho a potência aparente 1, ó. Cortando no meio, ó, porque eu tenho que diminuir. Eu tenho que chegar nesse fator de potência aqui. Pessoal, não leve em consideração a distância aqui, ó. É só para fins estrutural que eu estou mostrando. Eu não fiz métrica nenhuma aqui, certo? Então, eu calculei em 0,80 aqui nesse ângulo. Só que em 0,92, concorda comigo que o ângulo vai diminuir? Por isso que eu botei esse traço aqui no meio, certo, pessoal? É só para fins estrutural, tá? O fator de potência que a concessionária exige é 0,92, tá? E daí o que acontece, ó? Eu coloquei aqui, ó, potência aparente 1, que é essa daqui que eu tracei a reta, ó. É igual ao que? A minha potência ativa, tá, pessoal? Estou usando a minha potência ativa aqui, ó, a potência ativa, dividido pelo fator de potência 1, ó, que é o 0,92, ó, que é o fator de potência 1, tá? Então, eu peguei esse traço que eu tracei aqui de forma aleatória, ó, ele representa esse ângulo aqui, ó, tá, pessoal? Que isso daqui é uma porcentagem do ângulo, né? 0,92, né? Que é aceitável pela concessionária. Então, o que acontece, ó? 240 já me foi dado, que é o consumo, né? Então, igual a 240, que é o consumo que foi me dado, e eu vou dividir a potência ativa aqui, ó, pelo fator de potência que a concessionária cobra, ó, 0,92. E fazendo esse cálculo matemático aqui, ó, eu vou chegar em que? 260 kVA, né, pessoal? kVA, porque eu estou falando em potência aparente, tá?
E comparando aqui, ó, vocês viram o consumo aqui, ó, da potência aparente, 300 kVA, tá? No ângulo, no fator de potência de 0,80. No fator de potência de 0,92, olha como diminuiu o consumo de 300 kVA, foi para 260 kVA. Legal isso, né, pessoal? Olha a diminuição do consumo aqui e o porquê que a concessionária exige isso, ó. 40 kVA a menos nesse fator de potência em relação a esse. Vocês viram aqui, ó, faz o comparativo, ó. Tá? Ó. E daí o que que acontece, pessoal? Nós temos que achar a potência reativa, essa daqui de novo, ó. Nós vamos ter que achar ela, ó. Aqui nós achamos, ó, nesse fator de potência aqui de 0,80 que nós calculamos, né? A potência reativa aqui, ó, deu 180 kVA reativo, tá? Vamos ver aqui agora, ó. Potência reativa 1 é igual, tá? A mesma coisa, ó, pessoal. Eu tô falando daqui, ó, como se o que tivesse aqui, ó, como se o ângulo já tivesse diminuído em 0,92, certo, pessoal? Olha só. Eu tô falando dessa parte aqui, ó, tá? Então, o que que acontece? A potência reativa 1 é igual, ó, a potência aparente 1 ao quadrado menos a potência ativa 1, né, pessoal? Que já foi dado aqui, ó. Certo? E daí fazendo a matemática, né? 260 ao quadrado, que foi o que eu achei aqui, ó. Tá? Menos 240 ao quadrado. Primeiro eu elevo a potência, vai dar 67.600 menos 57.600, tá? E daí, olha só que legal, deu bem redondo, o valor deu uma raiz de 10.000, pessoal. E raiz de 10.000 dá para fazer de cabeça, né, pessoal? Raiz de 10.000 é 100. 100 o quê? kVA reativo. 100 kVA reativo. E daí, olha a diferença aqui, ó. Aqui, ó, deu 180 kVA reativo. Diminuiu 80, pessoal, ó. 100 kVA reativo. Então, vocês viram? De 0,80 para 0,92 a economia que já deu aqui, ó. Que legal isso, né, pessoal? E como que eu vou achar o banco de capacitor? Olha só. O banco de capacitor, eu vou pegar o 180 kVA reativo e vou diminuir do 100 kVA reativo. E daí, ó, vai me dar um banco de capacitor que valha 80 kVA reativo. Que legal isso, né, pessoal? Que interessante saber essa matemática. Pessoal, se você achou relevante esse vídeo, se agregou no seu conhecimento, deixe o seu joinha, se inscreve no meu canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo